né, faz parte dos meus propósitos de vida, que é compartilhar o meu conhecimento e tornar mais fácil, né, o caminho de quem vem depois. Então, eu faço isso, né, de forma consistente e ativa, assim, desde 2016, onde eu escrevo coisas, compartilho artigos, né? Antes compartilhava meio que curadoria de conteúdo, mas a partir de 2016 comecei a escrever e, né, desde então aí já foram, até aqui tá 50 palestras, mas já foi bem mais. Nos últimos anos até tinha dado uma limitada, mas esse ano tá, né, tem semana que tem várias. E o objetivo é, de forma prática, compartilhar o que eu fiz, que eu faço, que eu ensino as pessoas a fazerem, né, de uma forma prática e que possa ajudar vocês aí no dia a dia. Né? Recentemente, em 2021, também a gente lançou o livro Jornada Kanban na Prática, que veio com esse objetivo, onde, através da jornada colaborativa, né, eu tinha um incômodo de ver outros livros de práticas de gestão super baratos, né, e o livro de Kanban era sempre quase R$ 200 e não tinha nada acessível. Então, o livro Jornada Kanban na Prática veio com essa perspectiva, ter algo de qualidade que fosse acessível, né, ao nosso público brasileiro, para que fosse essa entrada aí no universo aí do método Kanban, e, né, tá aí já há vários anos. Hoje eu atuo através de mentoria e formações, né? Eu trabalho hoje na Caco Experience, que é minha própria empresa, já há mais de 1 ano e meio. Sou parceiro do Agile Institute Brasil, do Coletivo Ação, do Software Zen. E, através do Agile Institute Brasil, eu tenho a formação Kanban Expert, né? Que é uma formação um pouco diferente da que vocês veem na Kanban University, que traz uma perspectiva e um misto, né, de conteúdo que eu acredito que é mais prático e que resolve mais, né, para as pessoas. Então, sempre que eu vejo algo que eu me incomodo, eu vou lá e crio algo diferente, né? Foi assim que eu participo ativamente de várias comunidades, do TDC e tudo mais. Então, vamos lá, né? Mas esse é isso eu. Fiquem à vontade aí, né, de se conectar comigo. Tem também aqui meu Instagram, né? O Instagram lá é o @cacoxp. Eu tenho feito, né, mentorias gratuitas lá também no Instagram. Então, volta e meia surge algumas questões lá, então podem usar aí o QR Code, ou siga lá o @cacoxp. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de remar, eu gosto de, né, curtir a vida também, trabalho bastante. Mas isso aí sou um pouco, né, do que rola no bastidor. Então, e sou aspirante à qualidade de vida, é um tema que eu falo bastante também, compartilho aí para que vocês possam se inspirar. Então, vamos lá. Né, toda pergunta é boa, todas as opiniões são bem-vindas, estamos no ambiente de aprendizagem, né, e fiquem à vontade aí. A gente tem, acho, pouco mais de 60 minutos, né, mas não hesitem aí em perguntar. Então, vamos lá, a gente tem, né, vocês antes de ver se perguntem, vai ter também, né, vocês podem participar no sorteio e, se cadastrando aí nesse QR Code, vocês também vão receber aqui os slides e todos os links que, por acaso, a gente for compartilhando aqui, eu vou anotar tudo para mandar por e-mail para vocês. Então, é só vocês apontarem aí, né, o celular para a tela e se cadastrarem ali, ou podem pegar o link aqui no chat também. Depois, no final, a gente volta, né, com esse link. Se por acaso você não pegou o QR Code aqui, pega ali no chat e eu compartilho todo o material com vocês. Então, vamos lá. Né? Talvez você esteja intrigado aí, né? Como assim? Asian WIP é a métrica mais importante e falam tão pouco sobre ela? O que vocês acham sobre isso aí? Queria fazer uma enquete rápida aí. Quem, quem acredita que não é, talvez, a métrica mais importante, que tem outra, coloca um aí no chat. Quem está em dúvida, mas acho que tem uma desconfiança que faz sentido aí, Asian WIP ser a métrica mais importante, coloca 2 no chat. Vamos ver aí o mapa de calor aí, ó. Tá chuva de 2 aí no chat. Ó, então, né, a ideia é a gente explorar esse tema. Acho que, né, vocês acreditam aí que Asian WIP, né, pode, né, ser essa métrica mais importante, mas a gente vai explorar um pouco mais hoje sobre por quê, né? Geralmente, quando a gente fala de métricas, vocês já tiveram, né, várias discussões aqui sobre as métricas, né, tem, né, várias formações legais, né, inclusive aí do Bruno e do
do Felipe, né, sobre métricas, e geralmente, né, o pessoal vai na linha de, pô, eu não tenho todas, eu não consigo medir ainda tudo que já ouvi falar, pô, tem alguma métrica que eu ainda não vi, pô, sem aquela métrica ou sem a outra eu não consigo fazer nada. É, Queria saber de vocês aí, quais são as métricas que vocês, quando a gente fala em métricas de fluxo, quais são as métricas que vocês mais usam? E coloquem aí no chat aí. Ó, apareceu ali lead time, cycle time, throughput, cycle time, CFD, lead time, WIP, throughput, cycle time, lead time. Então é muito comum, né, a gente começar por essas métricas, né? Muito comum o pessoal começar até pelo throughput, principalmente quem vem do Scrum ou, né, começa a medir. O throughput é métrica mais fácil ali, porque você só medir tudo que foi entregue, né, em um período de tempo, ou, né, por alguma classificação, se você está usando Scrum, né, por exemplo, o Sprint, e tem algumas variações. Mas a grande questão, né, eu gosto bastante desse autor, né, que é o Douglas Hubbard. Ele tem um livro que é bastante curioso, o título, que é Como Medir Qualquer Coisa, mas basicamente nem tudo, nem só porque podemos medir tudo, né? Não faz sentido medir tudo o que é possível simplesmente porque podemos. Né? A gente deve medir só o suficiente, né? E essa acho que é a provocação que eu queria começar aqui com vocês, né? Que muitas vezes eu já ouvi muitas vezes o pessoal comentando, falar, pô, aqui eu não consigo ainda usar as métricas, aqui eu não consigo medir tal coisa, não tem um CFD. Então você, né, consegue fazer com o que tem, né? E começa com o que tem, e isso vai te ajudar. E a gente vai falar aqui sobre o Agent WIP, né? Como você pode correlacionar com essas métricas todas aí que vocês comentaram, aí que vai ajudar vocês. Então, basicamente o que eu vou falar é um resumo do que está, né, nesse artigo que eu colei ali no chat, né? O artigo super completo. Eu estava um tempo querendo escrever esse artigo, fiz uma pesquisa no LinkedIn e, né, a maioria dos votos, né, foi que faltava conteúdo sobre esse tema. E eu gosto de fazer, né, conteúdos mais completos, né, como vocês, né, talvez quem acessou aí, coloca eu ali no chat ali, quem chegou a ver já esse artigo. Então, quando vocês veem, meus artigos eles são um pouco mais extensos, né, mais completos, porque eu escrevo algo que vai durar, né, que é para ficar ali por um tempo, para que possa servir de referência para vocês, para que sempre que vocês precisem, né, de uma formação mais completa, né, vocês possam buscar lá no Google, cair lá, né, e ter esse conteúdo. Então, assim como tem esse, tem mais um monte lá de conteúdo bem legal. E dessa forma, né, eu acredito que eu consigo elevar um pouco a régua, né? Às vezes eu me incomodo com conteúdos mais rasos que, né, só dão um pedacinho, mas não dá o conteúdo completo. Então, a ideia foi trazer o máximo que eu consegui aí, de uma forma sintetizada, né? Eu busquei também várias referências para revisitar o tema, né? O que os autores falavam, como que isso estava sendo visto sob várias perspectivas, né? Inclusive a literatura mais nova do KMM. Então, trazendo isso aí para vocês. Então, geralmente, né, como vocês falaram ali, as métricas mais comuns, né, são, né, o lead time, o throughput, né, o CFD, o lead time, né, tem algumas variações. Eu trouxe até uma imagem aí do André Suman, né, que ele fez, que acho que muitos de vocês já viram, né, que fala aí sobre essa diferença, né, do cycle time, lead time, o customer lead time, principalmente, às vezes, se você vai numa orientação, numa literatura Scrum, né, fala de um jeito, a literatura Kanban fala de outro, às vezes o software que você está usando chama o que a gente está dizendo aqui que é lead time, chama de cycle time. Acho que o primeiro ponto aqui que eu queria, né, trazer para vocês independente se você vai usar lead time ou cycle time, porque às vezes tem essa confusão e depende do software que você usa, às vezes o próprio software chama isso lá de cycle time. É importante que você defina o que é cada um, né, e como você vai ler cada um, tá? Definir isso é mais importante do que necessariamente, né, ficar julgando se está certo ou está errado. Se hoje na tua empresa você já usa cycle time e aqui está escrito aqui, pô, mas o Caco mostrou lá no slide que deveria chamar lead time. Não sai mudando tudo, não tenta convencer todo mundo.
tá? Usa o nome que tem, só usa corretamente, né? Define, né? Se for necessário de uma forma visual, né? Como que você mede cada coisa para que as pessoas tenham uma leitura correta, uma leitura igual, né? Dentro do ambiente. Então, a gente, aqui, né? A gente está falando sobre elas, sobre essas métricas. Só que qual que é o grande problema, né? E qual que é a grande dificuldade, né? Dessas métricas? O que vocês acreditam que é, é o nosso desafio aqui quando a gente olha especificamente, né, para essas métricas e a gente quer avaliar se a gente está tendo resultado na nossa melhoria, e se a gente está conseguindo avançar. Por exemplo, fizemos uma boa análise até do throughput, do lead time, identificamos que precisamos fazer alguns ajustes, e aí a gente vai olhar para aquelas métricas e a gente precisa responder a pergunta, pô, e aí, a gente está conseguindo melhorar? Estamos evoluindo, né, dentro ainda do momento presente? O que vocês entendem aí que são os desafios no cenário de vocês? Coloque aí no chat aí para mim, vamos lá. Tem um comentário da Marcela aqui no chat. Saber qual a referência para ter resultado que estamos indo para o caminho certo. Acho que aqui, pelo que entendi, foi um comentário em relação às métricas ali, né? Ela complementou ali que muitas vezes medimos, mas como saber se o lead time está bom ou ruim, né, e qual a referência? Não, legal, boa pergunta aí, Marcela. A gente vai, segura ela aí que a gente vai analisar justamente depois eu vou mostrar vários gráficos aqui para a gente poder analisar e poder ter essa referência aí para a gente avaliar. Ó, o Franco trouxe ali, né, identificar os riscos antecipados dos itens em andamento, né, até a própria Marcela comentou lá do percentil 85, mas a gente já vai chegar nisso aí. Daqui a pouco mostrar um gráfico e vai ficar mais fácil a gente olhar essa referência. Ó, compreender se estamos gerando os resultados financeiros, né, com as métricas, a Laís trouxe ali, a Laís. Então, esse é um ponto também, né? A gente precisa entender se estamos gerando, né, resultado e como estão impactando o cliente. Geralmente, né, quando nós vamos, né, olhar para o impacto do cliente, impacto direto, né, no resultado, a métrica mais importante, né, que a gente vai procurar buscar o efeito é no Customer Lead Time, né, que é essa aqui, que é geralmente onde a gente vai medir no nível do projeto, dos épicos, que são as entregas que de fato impactam o cliente, que tem a possibilidade de gerar ou não resultado, né, porque nem tudo que é entregue gera resultado, mas o fato de gerar a entrega possibilita a gente saber se aquilo vai gerar ou não resultado. Mas qual que é a grande questão, né? Até que esse lead time de fato apareça, né, que o item está concluído, a gente fica às cegas, né, fica olhando, né, para uma métrica, né, do passado. E essa é a grande questão, né, que quando a gente olha, né, para o lead time, para o cycle time, ou para o customer lead time, ou para o throughput, né, ou para o CFD, muitas vezes a gente está olhando, né, para o que já aconteceu, né, que é o passado. Então, a gente está analisando o passado com uma expectativa que, com as ações que a gente está fazendo, a gente vai, né, mudar o momento presente para que, quando a gente tiver um pouco mais à frente, daqui uma semana ou duas, e a gente poder coletar as métricas de novo, a gente vai ver se melhorou ou não. Só que qual é o grande ponto, né? Isso gera um delay, né? Um delay nas nossas ações. Quanto mais frequente, né, a gente consegue avaliar uma métrica, e quanto mais frequente a gente consegue medir o impacto de algo, né, maior a nossa possibilidade, né, mais frequente também a nossa possibilidade de tomar a decisão. Então, se você, né, vai analisar o throughput só, né, o throughput você vai analisar no melhor cenário ali, provavelmente você vai analisar uma vez por semana, né, uma vez a cada 15 dias. O cycle time, né, ou o system lead time ali, você vai também analisar, né, num período semanal ou quinzenal. Então, você acaba ficando ali, vamos acreditar que estamos tomando as ações certas e que quando tudo que está em progresso ali se realizar, a gente vai ter os resultados. Só que a grande questão é que, né, isso atrasa também a nossa possibilidade de tomar a decisão.
Então, a grande questão é, vamos olhar para o que está em progresso. Então, o que está agora, né? O que a gente olha lá no nosso fluxo, o que a gente está medindo agora. Então, muito se fala, né, sobre medir o trabalho em progresso. A gente até consegue, né, no gráfico CFD, medir a quantidade de trabalho em progresso, nem com work in progress, ou trabalho em progresso, ou work in process, né, vários nomes que falam da mesma coisa. Existe até uma prática, né, no método Kanban de limitar o trabalho em progresso, mas muitas pessoas até têm dificuldade, né, de começar a dar os primeiros passos com essa prática. E uma das métricas e práticas que ajudam você a começar de uma forma mais sutil e que já começa a ter resultado é você analisar, né, o Aging WIP, que nada mais é do que, né, o envelhecimento dos itens em progresso, ou seja, quanto tempo aquele item está em progresso ou quanto tempo aquele item está em determinada etapa, né, do fluxo. Dessa maneira, você consegue criar alguns gatilhos, né, e alguns gatilhos para que você possa tomar ação de forma antecipada quando algo está acontecendo agora. Né? Um exemplo prático e que a gente vai, né, poder observar aqui mais para frente, mas vamos, né, para a gente tangibilizar. Vamos supor que, analisando uma equipe, a gente está analisando, né, o System Lead Time, a gente já avaliou, né, nas últimas semanas, a gente entende que o nosso valor referência aí, que é o que está no percentil 85%, é em torno de 15 dias, vamos supor. Então, se esse é um valor, né, de 15 dias, analisar os itens em progresso, a gente já consegue saber se algo está chegando perto de 15 dias e está longe de terminar, pô, isso já pode gerar um alerta. Né? A gente pode começar a gerar alguns alertas para que a gente possa conversar sobre esse item, né, e começar a ter uma ação antecipada para que não espere ele chegar em 20 dias, 25 dias, para que ele apareça lá no gráfico do lead time, e aí a gente possa avaliar ele como outlier, e aí analisar a causa raiz, mas daí já aconteceu, né? Já foi, eu não posso mais mexer naquele item. Então, a ideia de analisar o Aging WIP é que você pode fazer alguma coisa agora, né? No momento atual, né? E hoje mesmo. Então, essa é uma das maneiras, né? E é uma das métricas que eu uso há bastante tempo, né? E ajuda muito, né? Principalmente as equipes, né? E pessoas que estão em fluxos que às vezes não conseguem perceber ainda muito valor no limite do trabalho em progresso ou com há uma certa não entendimento sobre esse fator, você tem dificuldade às vezes de explicar. Então, eu vejo que é a maneira mais fácil, né, de você começar a introduzir, né, esse aspecto. E como que, né, então, como que a gente pode usar, né, e qual que é a grande vantagem? A grande vantagem, né, de usar o Aging WIP é que essa métrica é totalmente acionável, né, e preditiva para o lead time. Então, dessa maneira, a gente consegue perceber, né, e analisar aqui os sinais e se os resultados e o impacto das ações de melhoria estão dando resultado em tempo real. Então, vamos supor que a gente está trabalhando, identificamos que existe um alto tempo em uma determinada etapa do fluxo, ou, né, que a gente geralmente tem algum problema recorrente de algum bloqueio ou de alguma dependência. Analisar o EPAGE, né, pode ser um gatilho para que você possa, às vezes, escalar esse assunto, né, subir a urgência daquele item. Então, vamos supor que você pode usar o EPAGE, por exemplo, toda vez que um item fica bloqueado por mais de 4 dias ou 3 dias, né, você gera um alerta diferente, você gera um sinal diferente. Então, esses sinais eles podem ser analisados em tempo real, né, e você pode tomar uma ação aí para conseguir mudar. Beleza? Quem de vocês já usou, né, o Aging WIP dessa maneira, de alguma forma, já teve algum resultado? Quer comentar para a gente aí, trazer algum contexto de positivo ou não, né? Uma experiência aí que possa ter e queira colaborar aqui com a gente.
Ó, temos a ideia aqui do Antônio, né, que falou que conhece Kanban na teoria. Mas aqui, pessoal, o Agent Whip, tá? Você pode usar, independente se você usa Kanban ou Scrum ou qualquer outro método, tá? Eu comecei a usar o Agent Whip em um ambiente onde só tinha times que usavam o Scrum. Então, isso ajudava bastante a ter esse acionável. Ó, a Marcela trouxe ali que usa a ferramenta Actionable Agile, né? E por ali consegue medir. Então, a Actionable Agile é uma ferramenta boa, né? Consegue dar essa visibilidade. Inclusive, os exemplos aqui que eu vou trazer para vocês são do Actionable Agile. O Leonardo trouxe que usa para identificar os problemas que não foram detectados na análise de risco, retroalimentando, né, a próxima análise, e, né, através das práticas Kanban. Ó, a Marcela queria saber melhor como ler os dados, já vamos chegar neles aqui. O Leonardo disse que usa o Gira com o Status Time. Status Time, imagino que seja a ferramenta aí que, né, traz as métricas. Mas vamos aqui a um... Ó, o Franco disse que começou a usar desde semana passada, né, quando leu o artigo, usa o Azure DevOps, né, e começou a botar uma cor diferente lá no cartão. Então vamos lá, vamos analisar esse cenário. Ó. Esse aqui é um cenário que é bastante comum, né, em equipes que, né, estão na jornada de evolução. A gente tem um fluxo aqui que traz, né, um backlog, uma descoberta aqui, né, que pode ser refinamento, né, independente da etapa, e tem uma etapa de priorizados aqui, que são os próximos, né, se for um time Scrum, provavelmente, às vezes, vai ser o sprint backlog, e tem etapas aqui que fazem parte da execução, né? Aqui dentro da execução tem uma etapa de análise, uma etapa de espera aqui, análise pronto, uma etapa de desenvolvimento, uma etapa de desenvolvimento pronto, uma etapa de teste, uma etapa de concluído. Então, quando as coisas chegam aqui em concluído, esse tempo, né, para de contar e a gente está medindo aqui o System Lead Time, ou seja, desde que isso entrou nessa etapa, né, até que ele chega aqui nessa etapa. Como que a gente lê, né? Como que a gente lê um quadro Kanban? Vamos ver se está todo mundo esperto aí. A gente deve ler ele da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Né? Daqui do backlog para cá ou do Doni para o backlog? Pessoal, só tá afiado aí, do Doni para o backlog. Então, né, do final para o começo. Mas por que que a gente deve ler dessa forma? Né? Isso aí é o que todo mundo fala, né? Tem que ler da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Por que que vocês acreditam que esse é o jeito certo de a gente ler? Ó, justamente, o Marcelo, o Leonardo trouxeram ali, né, o Franco também, que são o quê? Os itens mais perto de terminar, né? Que vem daquela frase, né, famosa que é pare de começar e comece a terminar, né? Então, o que está mais perto do fim, ou seja, esse item aqui, né, nesse fluxo, esse item que está aqui na etapa de teste é o item mais prioritário, porque é o mais à direita, né, e o que está mais perto de terminar, né? Assim, o próximo a prioridade é esse, depois o próximo é esse, seguindo aqui, né? Quando a gente olha uma coluna, a gente vê a prioridade de cima para baixo, então o próximo prioridade é esse, depois esse, depois esse, depois esse, e depois aqui esse é o próximo item, né? Vocês vão seguindo aí meu mouse. Então, o que que a gente tem? A gente tem um fluxo aqui, ó, que o nosso último item, né, ele foi terminado aqui com 26 dias, temos um item em teste com 17 dias, tem um item pronto aqui do desenvolvimento que está esperando para ser testado com 13 dias, temos um item de desenvolvimento aqui com 12 dias, temos daqui uma etapa de espera, né, que já foram analisados aqui, temos 3 itens, um com 11 dias, outro com 7, outro com 6, e temos um item com 5 dias aqui em análise. Tá, esse aqui é o nosso cenário, e a gente vai começar agora a olhar um pouquinho, né, para o passado para a gente olhar para o presente. Mas o que que chama a atenção aqui de vocês nesse contexto aqui, com base nesses itens que a gente está visualizando agora?
Tem algum item aqui que chama a atenção de vocês? Tem alguma etapa específica? Ó, a Laís trouxe ali que tem um item com 17 dias aqui em teste, coluna de teste. O tempo que um Alô? item fica em teste. Alô? Alô, Alô? oi, Opa, pode falar também? pode? Eu acho que é o Análise Done, lá o primeiro, está com 11 dias. Está Aqui a esperando gente tem ali um 12 item que dias, né? tá logo no começo, né? E já está aqui há bastante tempo, né? Ainda no começo do fluxo ele está há bastante tempo ali, então vale a pena a gente pode entender o que aconteceu, né? E já tomar alguma ação lá no início. Mas o ponto é, a gente está analisando só uma parte da história, né? A gente está analisando aqui o que está em progresso. E aí talvez a gente pode voltar naquela pergunta que a Marcela trouxe lá no início. Mas e aí, será que está normal aqui? Tem algum... Como é que a gente sabe se é muito ou pouco, né, a idade do item em progresso? Acho que essa é a pergunta, né, que vocês estão se fazendo. Talvez vocês estão usando a referência, né, uma referência de vocês, ou a gente tem aqui só uma parte da história. Vamos analisar um pouquinho mais aqui, vamos ver o que aconteceu nesse cenário aqui nas últimas 8 semanas, para a gente poder entender um pouquinho o que a gente tem de informação. Então, aqui a gente tem o throughput das últimas 12 semanas. Então, a gente tem aqui uma informação que, né, ele variou aqui 4, 7, 4, 10, 3, 4, 7, 11, 5, 9, 3 e 1. Então, a gente vê que tem tem uma variação, né, de uma semana para outra, mas especificamente nas últimas 2 semanas, né, a gente viu que baixou e de uma forma, né, repetida aqui. Então, isso aqui pode ser algum alerta aqui, isso aqui chama atenção, porque o que a gente viu aqui nas informações do passado, às vezes não ficava, né, 2 semanas caindo em sequência. Então, isso aqui pode, né, chamar a atenção da gente, né, para alguma coisa, a gente pode tentar observar. Então, a gente pode tentar entender o que aconteceu no ambiente, teve algo diferente, teve algo, né, que aconteceu de forma específica, diminuiu o trabalho, teve bloqueios, mas isso, né, a gente só está olhando uma parte da história, o que a gente tem é correlacionar as coisas. Vamos analisar aqui agora, a gente tem, né, os itens, né, do System Lead Time das últimas 12 semanas. O que chama a atenção de vocês aí? O que vocês visualizam? Esse é o gráfico do histograma, né? Para quem não está habituado. O que é um gráfico do histograma? Né? Um gráfico do histograma, ele pega uma quantidade de dados, no caso aqui a gente está analisando todos os itens entregues nas últimas 12 semanas, e a gente quer analisar a frequência deles. Então, a gente tem aqui embaixo, né, um eixo onde mostra o cycle time. Então, a gente quer saber quantos itens foram entregues com 0 dias. Ah, teve nenhum. Qual foi o máximo de tempo dos itens entregues? A gente tem aqui, 36. Quantos itens foram entregues em 36 dias? 1. Então, a gente consegue ver, né? Primeiro, a gente consegue ver essa abrangência. Outra coisa que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver aonde, né, a maioria dos itens estão. Então, que é conhecido, né, como a moda, né? Aquilo que mais acontece. Então, o que mais aconteceu, né? Provavelmente aqui deve ser aqui o item de 2 dias. Então, a gente tem um volume de 11 itens, provavelmente aqui 11 ou 12 itens aqui. A gente consegue ver que metade dos itens, né, foram entregues em até 7 dias. Né? Isso que a gente consegue ver aqui. A gente consegue ver também, né, que 85% dos itens, né, foram entregues em até 15 dias.
Então, geralmente, né, o que eu recomendo para vocês é comecem a usar essa medida aqui como referência. Você está iniciando no mundo das métricas, pô, eu nem entendo direito como é percentil, né? O meu objetivo aqui nem é explicar o percentil, eu acho que não, tem um vídeo até do Bruno Mata que eu vi que recentemente ele fez aí explicando o percentil, então se você quiser olhar um pouquinho mais, depois dá uma olhada nesse vídeo que ele explicou, né, de uma forma bem bacana aí a análise do percentil, mas o que você precisa saber é onde está, né, o seu percentil 85, né, e comece a usá-lo como referência. Então, aqui a gente já tem uma ideia aqui que 15 dias é um valor de referência para a gente, então a gente pode agora começar, né, a analisar, né, buscar aí, inclusive, avaliar lá o nosso fluxo. A gente consegue ver que tem, né, vários, né, entre 15 e 36 dias, né, tem uma variação bastante grande, né, mais que o dobro aqui. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que provavelmente esses itens que levaram mais tempo, a gente tem mais aprendizado, né? A gente geralmente chama eles de outliers, ou, né, os fora da curva, os exceções, mas eles não devem ser desconsiderados das análises, arrancados, não, eles fazem parte. Só que a grande questão é, a gente sabe se esse item 36 aqui ele aconteceu faz muito tempo ou se foi recente? Vocês conseguem analisar com base nesse gráfico aí? A gente não usaria o lead time? A gente quer saber se... Aqui a gente sabe que dentro dessas 12 semanas teve um item que levou 36 dias para ser entregue. A pergunta é, se eu perguntasse para vocês, esse item ele aconteceu faz muito tempo ou pouco tempo, a gente consegue responder? Né? Até o Franco colocou lá, não, a gente não consegue. Por quê? Porque o gráfico do histograma não tem a linha do tempo envolvida. Então, ele serve para você poder analisar uma massa de dados, né, e poder separar, né, os itens com base nos percentis aqui de uma forma mais fácil, né? Você consegue ajudar a comparar um mês versus o outro, mas ele não vai te dar isso na linha do tempo. Então, qual é o gráfico que a gente vai usar, então, para ver na linha do tempo? Né? A gente vai usar o scatter plot, né? Ou esse gráfico que traz a linha do tempo. Então, esse gráfico aqui, ele traz a mesma informação que a gente estava vendo no gráfico anterior, né? Só que agora a gente tem a linha do tempo. Aqui, mais à esquerda é mais antigo, mais à direita é o tempo atual. Então, o que a gente consegue ver aqui rapidamente, ó, que aquele item de 36 dias, pô, ele já faz um montão de tempo que foi entregue. Então, pode ser, né, que aquilo já não aconteceu mais, mas vale a pena a gente entender o que foi, mas eu já diminuiria, talvez, a preocupação, né, em relação a ele. Aqui a gente consegue ver a mesma informação, só que de um jeito diferente. Ó, vocês estão vendo aqui que a gente tem o percentil 85% nos 15 dias? Então, a gente consegue ver que a gente teve mais itens acima dos 15 dias aqui, mais no passado, né? Quanto mais recente, né, já não teve mais muitos itens, né? Teve basicamente 2 aqui. Né? Tem 3 itens aqui. Um item com 15 dias, outro um pouquinho acima, provavelmente 16, né? E esses 2. Esse item aqui, com 26 dias, né, foi o item mais recente, inclusive, que a gente entregou. Então, se você estiver usando uma ferramenta, né, tipo essa, você pode, inclusive, clicar no item, entender, né, quanto tempo ele ficou em cada etapa, mas eu não vou explorar, né, dessa maneira, porque eu quero, né, que vocês possam usar essa métrica mesmo sem ter os recursos mais avançados, né, usar de forma simples. Então, como que você vai analisar esses itens? Né, você vai analisar os itens que levam mais tempo, analise primeiro os itens acima do percentil 95 e depois do percentil 85. Então, aqui tem algumas técnicas, né, que podem ajudar vocês a fazerem essas análises. Então, vocês podem classificar os itens bloqueados e agrupar pelo motivo dos bloqueios e tentar achar uma causa raiz. Pegar o item que mais levou tempo, né, ir em busca da causa raiz, entender o que aconteceu, onde que ele levou mais tempo, entender quais foram os riscos, né, e poder minimizar esses riscos, né, nos itens do futuro, né? Teve até alguém que comentou ali no chat que já usa essa prática. Reduzir a multitarefa, então você pode aqui observar, né, se as pessoas estão alternando muito de prioridade, isso,
né, pode ser um fator que está fazendo, né, levar mais tempo, e aí você pode, né, avaliar isso. E se há dependência, né, você pode analisar sobre o alinhamento antecipado, né, de trabalho, né, principalmente nesse cenário aí de dependências. Então, aqui são algumas formas, tá? Existem outras formas também, mas essas acho que são as mais comuns que podem ajudar vocês aí a analisar. Mas e aí, beleza. Entendi, olhei aqui, olhei esses itens, avaliei que eu tenho, né, esse item meu ali com 26 dias. Então, o que eu posso fazer, né? Se você tiver uma ferramenta tipo essa, né, o Actionable Agile ou né, o Navy e as outras, né, que trazem, né, um pouco mais de detalhe, você pode, por exemplo, clicar no item aqui e conseguir entender aonde que foi esses 26 dias, né? Se foi 26 dias, onde passou mais tempo? Então, vamos olhar aqui juntos aqui, ó. A gente consegue ver dos 26 dias, ficou 6 dias, né, na etapa de análise, 7 dias esperando alguém puxar para o desenvolvimento, 4 dias de desenvolvimento, 8 dias esperando alguém puxar para teste, o teste foi super rápido, não demorou nem um dia, e ficou 3 dias bloqueado. Então, a gente começa a perceber aqui que tem, né, dois insights aqui que são relevantes. E aí, quando você começa a captar esse insight, né, nesse item, quais são os 2 insights, onde que levou mais tempo aqui esse item dentro do fluxo? Seriam os 2 primeiros? Porque o Dev Done ali, 8 dias para desenvolvimento, a gente não sabe, depende muito do tamanho do que tinha para fazer, ou não. Não, mas essas aqui são etapas de espera. Na verdade, ele levou 4 dias trabalhando mesmo para construir, né, o item ali, e ficou 8 dias esperando. 8 dias parados, sem ninguém fazer nada. A mesma coisa que, né, alguém foi lá assim, em 6 dias, né, entendeu tudo que precisava e tudo mais, era a etapa do fluxo, a etapa de trabalho. E ele ficou 7 dias, né, esperando aqui, né, alguém puxar para desenvolver. Então a gente começa a perceber, né, que talvez tenha algum desequilíbrio, né? E a gente pode começar a observar a partir daqui também, olhar o fluxo e começar a ter, né, alguns insights para a gente ver se tem algum acúmulo, né, de trabalho nessas etapas. A gente já viu, né? A gente olhando lá o fluxo atual, a gente já viu que tinha 3 itens lá em análise idônea, inclusive tinha um com 11 dias com tempo de fluxo. Então, que aponta que esse fato aqui, ele parece que está se repetindo. Então, a gente tem aqui um insight interessante que a gente pode, né, buscar entender aqui. O que mais que a gente pode olhar? Pô, a gente está olhando, né, para o passado. Então, a gente olhou para o passado, buscou aqui ter as referências. Então, a gente já tem uma referência aqui de 15 dias, né, no percentil 85. Vamos olhar agora, de fato, o Aging Chart. Então, com base agora na referência, a gente botou a referência aqui, tem o percentil 85 em 15 dias. O que a gente fez agora? A gente pegou todos os itens, né, que estão dentro do nosso fluxo e colocamos aqui no gráfico, né, do Aging Chart. Então, lembram que a gente tinha um item lá com 17 dias em teste, está aqui. Né, a gente tem um outro item com 12 dias, né, esse já aqui na etapa de desenvolvimento Done está aqui. O outro item, né, em desenvolvimento com 12 dias ele está aqui, o de 11 está aqui, todos os itens estão aqui no fluxo. Então, essa é a maneira, né, de usar o gráfico do Aging Chart, ele já fica muito fácil, né, porque a gente já consegue ver aqui de forma rápida, né, que esse item está acima do percentil 85. Então, a gente já poderia gerar um alerta aqui para a gente poder priorizar, ver se a gente consegue apoio da equipe. Não está aparecendo aí para vocês? Acho que deu um delay aí. Agora mudou. Ó, então, mas eu vou repetir aqui então o gráfico, talvez que não sei por que não estava aparecendo, mas vamos lá. Então, ó, a gente tem as etapas do fluxo, né? A gente tem o nosso item lá com 17 dias, aqui o com 12, né, na etapa de Dev Done, Dev Active aqui, o que está de fato em desenvolvimento, né, com 12 dias.
aqui com 11 dias, né, o nosso item lá em análise Doni. Então, basicamente, cada card, né, cada cartão do fluxo, ele está representado aqui por uma bolinha aqui nesse gráfico. E o que a gente consegue ver aqui de forma muito mais rápida, né, o nosso percentil 85%, né, ele já aparece aqui com uma linha tracejada, então fica muito mais fácil já de gerar um alerta, né, e facilitar a interpretação. Então, essa análise gráfica aqui, ela ajuda muito, né, a você a fazer esse passo. Pô, mas talvez tomar uma ação quando já chegou no 15 dias, talvez seja tarde demais, né? Será que a gente não tem uma maneira, né, de a gente conseguir atuar um pouquinho antes? Então, né, geralmente quando você tem essa visualização aqui do Aging Chart, né, algumas ferramentas disponibilizam a gente colocar alguns gatilhos, né, e colocar algumas cores para poder visualizar. Então, o que eu recomendo para vocês? Tá? Vocês usarem esses critérios de alerta aqui, né? Criar algumas políticas de alerta. Quais seriam essas políticas? Né? Tudo que passar do percentil 95, pô, é um alerta de perigo. A gente deveria priorizar ao máximo, né? Tentar tratar como expedite, porque tem algo anormal acontecendo, né? E não deixar ficar mais crítico que isso. Mas antes disso, né? Quando ele chegar se ele passar do percentil 85, você já pode botar um alerta de atenção, né? Começar a acompanhar aquilo, né? Trazer uma discussão mais próxima na reunião diária, né? Buscar apoio da equipe para evitar que ele chegue no alerta de perigo. E você pode também usar, né, o alerta de lembrete, que é o que está no percentil acima de 70. Ou seja, lembrete olha, parece que esse item está levando um pouquinho mais que o normal. Né, será que a gente precisa olhar ele de uma forma diferente? É mais para provocar uma conversa e não necessariamente, né, fazer alguma provocação mais profunda, mas sim para lembrar que, olha, parece que ele está tendo um comportamento diferente. E dessa forma aqui, né, você consegue trazer as cores, né? Esse aqui, o Actionable Agile, o Navy também traz dessa forma. Então, o que você traz aqui? A ferramenta, né, o que ela traz? Ela traz para você, né, tudo que passou do percentil 85%, ele traz numa coluna, né, nessa cor aqui, amarelo escuro, ou laranja, né, depende aí as cores que você enxerga, né, mas parece ser um laranja. Então fica muito mais fácil, né, de representar o que está entre o percentil 70 e o 85 fica amarelo, né, e o acima do percentil 95 a gente tem uma visão em vermelho. Qual que é a grande vantagem de usar, né, se você tiver a possibilidade de usar esse gráfico aqui? Ele consegue, ele mede também o teu histórico, né, como referência para as outras etapas. Então, por exemplo, o que a gente consegue ver aqui? Ó? Esse item aqui, lembram que ele era o 11 dias? Só que, considerando uma análise histórica de tudo que já passou até essa etapa do fluxo, ele está demorando mais que 95% dos itens, né, que passaram por essa etapa de análise Doni. Então, ele já gera um gatilho de emergência lá no início. Né? A gente até olhou lá o 11 dias, mas como que a gente sistematiza, né, talvez, esse 11 dias? Então, dessa maneira que você consegue já ter os gatilhos, você consegue ver que esse item aqui em desenvolvimento, né, ele já entrou na zona também acima do percentil 85% para essa etapa, então, que também pode provocar, né, alguma ação. Tem alguém com o microfone aberto aí, acho que é o Gabriel. Aí, puxa. Então, dessa maneira, você consegue, né, analisar, ou seja, você analisa tudo que está na área vermelha, pô, já é alerta de perigo. Né? Tudo que está na área amarela, você consegue tratar ali como o alerta de atenção, né? E tudo que está na área laranja, né? Tudo alerta de atenção, e o que está na área amarela aqui, o alerta de lembrete. Então, fica muito mais fácil. Opa, pulou aqui. Fica muito mais fácil de vocês analisar. Quem de vocês já tinha analisado, né, esse gráfico aqui por essa perspectiva, sobre essa ótica aí? Ou analisa de uma forma diferente?
Cara, para mim a grande dificuldade, não usei, porque eu ainda não usei o Kanban, né? Tô louco para usar, mas para mim a dificuldade desse gráfico aí, bicho, é que as cores. Eu sou daltônico, né? Então eu confundo um pouco essas cores, eu preciso ter alguma legendinha a mais além das cores, tá? Mas adorei aí a explicação e a forma com que realmente a gente consegue visualizar para ter análise em cima do time, né? Bacana, show. Legal, Antônio. Geralmente aqui acho que eu cortei a parte da referência, ele acaba tendo uma referência das cores, né, do que significa também cada cor, é o que pode ajudar, e que facilita um pouco, né? Às vezes tem algumas ferramentas também que possibilitam você ter uma visão que eu acho que é monocromática, que facilita também para quem tem, não consegue, né, diferenciar tantas cores, não que não consegue, né, mas tem essa característica diferente. Então, também pode te ajudar, tá? Geralmente as ferramentas têm isso também. Beleza. Mas qual que é o principal ponto aqui, pessoal? Talvez vocês até já tenham visto esse gráfico, já tenham olhado lá, se você tem a ferramenta. O ponto é, não adianta você ter o gráfico se você não saber como usá-lo, né? Então, principalmente, o que você precisa, de forma simples, assim, combinar. O que fazer com tudo que entra no vermelho? Então, tem que fazer alguma coisa. O que fazer com o que entra aqui na área laranja e o que fazer com o que entra aqui na área amarela. Então, basicamente, você precisa criar 3 combinados, né? E esses teus 3 combinados são os mais importantes, né? Que são essa política de alerta. Para mim, esse é o principal ponto, né, que vai te ajudar a usar o AgentWhip. Esse gráfico, né, eu, por exemplo, eu já tive um ambiente de trabalho que eu não tinha acesso, não tinha possibilidade de ter o gráfico do AgentWhip. Então, não dava para ter, né, todo esse recurso, toda essa ferramental que acaba antecipando muito. Então, o que eu faço quando eu não tenho? Né? Talvez você esteja falando, pô, Caco, eu não tenho isso daí, não tem, não. Lá na minha empresa, lá a gente mal tem a métrica do cycle time ali, porque a gente extrai, bota numa planilha e, né, eu consigo extrair também os itens em progresso e consigo montar uma visão mais próxima de tudo que está em progresso, mas eu não consigo fazer, né, toda essa diferenciação. O que você pode fazer? Começa a olhar pelo quadro. Então, você já aprendeu lá a buscar, né, o percentil, a referência, até pegando a pergunta da Marcela que ela colocou ali no chat, né? Como que a gente lê o percentil? Basicamente, o percentil ele é a quantidade de dados, né, que tem dentro daquele volume de informação. Então, por exemplo, eu tenho 100 itens, né, que eu estou analisando. Então, o percentil 85%, né, ele vai me considerar, né, 85 desses itens de 100. Então, eu não vou ser a massa toda, né, mas eu consigo, com base nesses 85 itens, usar eles, né, como uma referência para que eles vão acontecer no futuro. Então, né, até a Marcela perguntou, pô, isso é a quantidade de certeza de entrega? Não, isso é basicamente como o meu sistema de trabalho funciona, né? Se ele se repetir, né, se essa prática de como ele funciona se repetir no futuro, é bem provável que 85% das vezes ele vai se comportar dessa mesma maneira. Então, essa é a questão, né? A probabilidade, né, de ele se comportar igual. Se a gente quiser, por exemplo, nesse nosso cenário, né, o nosso 100% era 36 dias. Mas a gente viu que, pô, são entre o 85, os últimos 15% ali tem uma variação maior. Então, a gente pode não descartá-los, né, mas usar o percentil 85 e fazer essa análise aqui do AgentWhip usando como referência esse valor. Então, se eu for olhar aqui pelo quadro, eu posso também criar um alerta, né? Eu posso criar o alerta de 15 dias. Então, nesse cenário, né, se eu for criar o alerta de 15 dias, o que eu consigo avaliar, né? Eu consigo avaliar que eu tenho
o item com 17 aqui já passando, né? E eu tenho um item com 13 aqui já bem próximo dos 15 dias. Então, eu conseguiria usar essa informação. Pô, mas Caco, eu queria ter uma coisa mais prática, assim. Como é que eu sei se eu tenho que chamar, se eu tenho que começar a ter um alerta de atenção para 12 ou 13? Como que eu faço isso? Então, você pode também usar o percentil 70, né? O percentil 70, que era o que a gente tinha como referência lá, né? Vou voltar ao gráfico, o nosso percentil 70, ele está aqui 11 dias. Então, você pode usar o gatilho de alerta, né, para tudo que chegar em 11 dias, né, entre 11 e 15 dias, você começa a gerar o alerta de lembrete. Ou seja, isso facilita, e se a gente usar esse alerta, por exemplo, tudo que for entre 11 e 15 dias, a gente liga o alerta de lembrete, ou seja, que a gente vai, talvez, tentar colaborar mais em cima dele, tentar destravar para que ele avance. Isso já facilita, a gente já consegue ver que esse item já entra nesse critério, esse item também, esse também. Então, a gente consegue de uma forma super simples, né, analisar. Qual que é o meu principal, né, gatilho que eu quero deixar aqui para vocês? Quando vocês vão levar métricas e outras informações, né, para um grupo de pessoas, para uma equipe, para os gestores, vocês precisam criar mecanismos simples para que essas pessoas possam analisar o dado, né, e tomar uma ação. Não fiquem monopolizando, né, a análise. Deixa eu analisar aqui para dizer quais que estão, né, quais que são alerta de lembrete, quais que são alerta de atenção, qual é alerta de perigo. Cria um mecanismo super simples, então, dessa maneira, né, que eu trouxe para vocês, você pode, né, combinar com a equipe, tudo que tiver 11 a 15 dias, a gente, né, vai tentar colaborar mais, né, e dentro das reuniões diárias a gente vai tentar buscar se tem alguém para ajudar. Tudo que passar, né, do nosso percentil 85, que é o 15 dias, a gente vai gerar um alerta de atenção, né, e naturalmente a gente pode talvez trabalhar em par em cima dele, né, para tentar terminar, então, ou buscar ou entender o que está acontecendo. Então, mas isso aqui eu dei exemplos, tá? Esses combinados você vai estabelecer com o grupo. A única coisa que você vai trazer como facilidade existem esses gatilhos. O que a gente vai fazer quando isso acontecer? Então, deixar isso claro, deixar fácil, para que todo mundo possa tomar uma ação. Beleza? Então, essa aqui é a forma de você olhar o quadro, né, de um jeito, né, super simples. A Marcela está perguntando ali, como configurar o alerta no Gira? Basicamente, Marcela, esse alerta você não vai configurar, ele não vai criar um alerta automático, acho que até tem essa possibilidade, tá? Mas basicamente você criar um combinado com a equipe, então você pode, o que o Kanban chama, né, de política explícita, mas eu gosto de chamar de combinado, como que a gente vai funcionar. Então, é algo que vocês vão usar como referência. Então, você pode criar um documento e deixar ele como do lado ali do teu projeto do Gira, como quais são os combinados, né, da equipe. Mas a Lívia até comentou ali que tem uma opção de automação, que você pode, né, colocar alguma opção. O Gira tem também acho que você pode configurar lá no cartão, ele mostra umas bolinhas, né? Quantos dias aquele item está naquela coluna. Então, essa é uma configuração legal também que ajuda você a olhar o Aging WIP pela coluna específica, né? Então, você consegue saber se ele está muito tempo ali naquela etapa, né? E você pode também criar combinados em cima disso, né? Vamos supor que você cria um combinado aqui que toda vez que um item ficar mais de 4 dias aqui em análise idônea, a gente vai buscar, né, tomar alguma ação em cima. Então, pode ser uma outra forma também, uma outra maneira aí que você pode avaliar. Dúvidas aqui, pessoal? Vou trazer aqui como você pode, né, começar a introduzir a análise do Aging WIP no seu cenário a partir de amanhã. Então, comece mostrando, né, essa informação da idade do trabalho em progresso na reunião diária.
Então, comece leve, né, ao estilo Kanban, né, comece com o que você já faz hoje, né, sem buscar revolucionar tudo. Comece inicialmente mostrando essa informação, dando visibilidade, né, para que você comece a criar uma conversa em cima. Então, usando as ferramentas que você tem, isso vai facilitar, né, para que as pessoas comecem a poder conversar em cima disso, né? Promova uma retrospectiva, análise na retrospectiva, né, uma análise de fluxo, né, onde você possa analisar os itens que foram entregues, entender e buscar entender ali qual que é a referência, né, no percentil 85, por que aquilo é referência. Então, olhando, né, para os seus dados históricos. Como resultado dessa análise, né, estabeleça um número de referência para que gere o alerta, né, e inicie com o alerta de lembrete. Então, o alerta de lembrete, que é aquele acima dos 70%, então isso vai ajudar para que você possa, né, promover uma conversa em cima dessa informação, né, mais antecipada, né, e evitar que o item demore um pouco mais. E faça análise de causa raiz dos itens, né? Principalmente os itens que foram, né, acima do percentil 85%, né, como lead time. Então, isso vai te ajudar. Tem uma pergunta ali da Paola, né, no chat, se Agent Whip desconsidera o tempo de bloqueio. Não desconsidera, tá, Paola? O tempo de bloqueio, ele considera sempre no tempo total, né? Ele tanto considera no lead time, quanto vai considerar no Agent Whip também. Né, o que você pode, talvez, é ter uma informação complementar, né? Ele está tanto tempo em progresso e está tanto tempo bloqueado. Então, isso vai te ajudar, talvez, a entender qual que é a causa raiz, né? Se é o bloqueio, ou se é algum gargalo, algum acúmulo em alguma etapa do fluxo. Então, isso vai te ajudar. E, né, eu queria provocar agora vocês aí, né? Basicamente, esse é o resumo aí de como você pode, né, usar o Agent Whip. Lembrando ali que no artigo, né, tem todo o complemento ali, tem mais detalhes também para que vocês possam, né, consultar aí no futuro. Vou deixar de novo, né, o link do artigo aí para talvez quem chegou depois, né, poder acessar. Mas queria ver de vocês. Agora a gente entra aí, né, no espaço mais aberto, né, para perguntas, respostas, dúvidas. Podem perguntar o que vocês quiserem, né, e o que também talvez eu não falei. Fiquem à vontade, lembrando que não tem pergunta ruim, não tem pergunta boba, e né, eu conto com vocês aí.